Sabia que a gente pode utilizar o famoso choquinho na reabilitação pós-AVC e, se muito bem direcionado, consegue ativar aí a sua musculatura e melhorar a sua função de andar, de pegar no dia a dia, por exemplo? Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar a eletroterapia para ativar uma musculatura que está fraca depois do AVC e está te pedindo de andar melhor ou de se movimentar melhor. Mas antes, eu queria convidar você que teve um AVC ou você que cuida de alguém que teve um AVC para assistir a minha aula sobre espasticidade, que é aquela sensação de rigidez, dureza que pode dar em metade do corpo. A sua mão, seu braço, seu pé pode ficar mais duro, o pé pode ficar mais caído. Isso pode ser a espasticidade, que é o aumento do tônus muscular, e é importantíssimo você saber o que é, com clareza, com detalhes, saber o que fazer e como controlar alguns fatores que podem ser controlados. Será que existem hábitos e fatores que podem gerar mais ou menos espasticidade? Eu vou te explicar tudo nessa aula que está disponível agora mesmo para você assistir de graça. Basta clicar no primeiro link abaixo desse vídeo, preencher os seus dados, simples assim, e assistir. Mas agora, assista o vídeo de hoje e no final do vídeo, clique no link para assistir a aula. Te espero lá. Você provavelmente já deve ter ouvido falar do famoso choquinho, né, para utilizar na reabilitação, na fisioterapia. E eu posso dizer que esse choquinho é muito mais do que isso. A gente tem várias possibilidades terapêuticas do uso da eletroterapia. E hoje eu vou falar da eletroestimulação através da estimulação funcional elétrica, que é o FACE, que é utilizado no caso de pacientes que têm, dentre outros, uma dificuldade, por exemplo, de ativação de determinados músculos. E quando essa ativação ela está alterada, a capacidade de gerar força, a capacidade de gerar movimento, obviamente vai estar alterado também. Então você não vai movimentar da maneira como deveria. E aí, se você tem um aumento do tônus muscular, se você tem uma espasticidade acontecendo, essa espasticidade vence ainda mais essa ativação muscular, e aí você fica com aquela sensação de rigidez, de peso, e aí não consegue ainda mais movimentar direito. Então fica realmente uma falha no movimento, uma dificuldade importante. Dentre outras terapêuticas que a gente faz para estimular essa ativação, esse movimento, a eletroterapia é uma coadjuvante importantíssima, principalmente que há a possibilidade de você instruir os pacientes, né, de você ir fazer em casa como paciente, o fisioterapeuta instruir o paciente a fazer em casa. Existem aparelhos hoje bem baratos, né, que você consegue comprar pela internet, orientado pelo profissional que te acompanha, de corrente elétrica de estimulação funcional do FACE, que você pode, orientado pelos parâmetros corretos, utilizar no seu dia a dia, todos os dias. E aí você vai ter uma capacidade de gerar contração de forma mais efetiva na hora, por exemplo, que você chegar na fisioterapia, ou na hora que você estiver fazendo as atividades no seu dia a dia aí. Esse paciente, por exemplo, que eu vou mostrar aí para vocês, que eu vou passar aqui na imagem, é um paciente que precisa de uma ativação maior da musculatura de trás da coxa, da musculatura flexora do joelho, da musculatura que dobra o joelho. E por conta dessa falha nessa ativação desse músculo, o pé sempre arrasta muito na hora de andar. Existe uma dificuldade de levantar o joelho para dar o passo, por exemplo, de subir um lance de escada, um degrau de escada, de ultrapassar o obstáculo. E como existe um aumento do tônus também, essa rigidez aumenta por essa falha de ativação desse músculo. E a orientação, esse vídeo é uma orientação de como ele fazer em casa. É claro que essa orientação pode ser diferente dele para você ou para outros pacientes. É necessário entender qual músculo específico que está com alteração de força. Mas é interessante você entender que dá para você fazer em casa. Depois dessa orientação, o paciente conseguiu fazer o treino com muito mais efetividade. Além disso, a gente tem a possibilidade de treinar na função específica. Então, na própria fisioterapia, você pode colocar o eletrodo lá nesse músculo e treinar durante a função. Então, esse estímulo elétrico, ele acontece num tempo on, que a gente fala, que a gente estabelece esse tempo,
e aí dá um tempo onde o estímulo elétrico não acontece, que é o tempo off, que seria um tempo de relaxamento, que é o tempo necessário para o músculo relaxar e depois contrair de novo. Então, para subir, por exemplo, um degrau, o tempo on é a hora que você vai dobrar o joelho, o tempo off é a hora que você vai voltar e não vai dobrar mais o joelho, esse joelho precisa ser esticado. Então, isso pode ser feito junto com a função também. Existem outras e diversas funções da eletroterapia, da estimulação da corrente elétrica como uma terapêutica. Então, existem outras possibilidades terapêuticas do uso da corrente elétrica, mas hoje o que eu vim falar para vocês aqui é dessa ativação, né? Você pode utilizar, eu volto a falar isso em outros vídeos, você pode utilizar, por exemplo, melhora da sensibilidade, para diminuição de dor, para melhora da resistência muscular, para diminuição do próprio tônus muscular. A gente usa vários tipos de corrente para melhorar o tônus muscular. E essa é uma das funções aí da eletroterapia que eu falei hoje. Eu acho só importante as pessoas entenderem que é um coadjuvante. Não é o papel principal, não é o tratamento principal. O tratamento principal é o conjunto desses coadjuvantes, vamos dizer assim, é um planejamento bem adequado para entender como que vai ocorrer o resgate daquela função, como que vai ocorrer o resultado final que o paciente tanto quer. Ele quer andar melhor, ele quer pegar melhor alguma coisa, ele quer sentar e levantar melhor. Então, esse é um exemplo de uma ativação do uso do FES para uma ativação de um músculo de coxa, mas a gente pode fazer isso em qualquer lugar, pode fazer isso no membro superior, pode fazer isso em tronco, em glúteo, depende da necessidade de cada paciente. E não adianta simplesmente também colocar o eletrodo lá no músculo que precisa de ativação, vi qual é o músculo, recebi orientação do profissional fisioterapeuta em relação aos parâmetros que podem utilizar dessa corrente e coloquei lá o eletrodo e fiquei lá esperando, né, a corrente fazer a sua função. Se você não tiver uma intenção de realizar o movimento, uma ativação voluntária, mesmo que você consiga muito pouca, a gente realmente não tem o porquê, né, de fazer para ativação muscular. Então você precisa, na hora que começar a corrente, tentar fazer o movimento, mesmo que ainda seja muito pouco. E aí a gente vê que isso se melhora também na função do paciente. Se você quer saber mais sobre esse assunto, clique no link de descrição desse vídeo aqui de baixo para acessar a aula grátis do Desvendando Meu AVC, o meu curso para pessoas que tiveram AVC e seus familiares. Então, para atingir uma função específica, eu preciso ganhar mais movimento, né? Então, se você tem um pouquinho só de ativação, você já pode colocar os eletrodos. Então, ele vai te ajudar e vai te dar um pouquinho mais de ativação na hora que a corrente estiver agindo ali nesse tempo on que eu falei. Se você já tem muita ativação, mas às vezes não tem muita resistência, consegue fazer, mas faz descontrolado, faz descoordenado, tem ativação, mas não chega numa amplitude de movimento adequada, então ele também serve para melhorar a ativação em termos de coordenação, em termos de amplitude. Então, mesmo tendo um pouquinho ou tendo um pouco mais, mas não consegue ter uma resistência, uma amplitude total ainda, ele ainda assim é indicado. Bom, espero que tenha te ajudado, espero que tenha esclarecido um pouco a respeito da utilização do FES para uma ativação muscular. E no que você precisar, eu estou sempre aqui, comente aí nos comentários, coloque aí o que você tem dúvida, se você já fez, se para você surtiu efeito ou não. Para os meus pacientes, eu sempre oriento de fazer todos os dias, pelo menos durante 20 minutos, né? Se o paciente conseguir se adaptar durante esse tempo, para que a gente possa ganhar tempo aí do tratamento em casa e ganhar tempo da terapêutica aqui. Então, espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, compartilha esse vídeo aí com outras pessoas para ajudar também, porque eu tô sempre aqui, falando de AVC para você. Até a próxima!